Esta atividade é uma atividade que está no nosso plano de atividades, portanto faz parte do nosso plano de atividades. Foi uma atividade pensada em conjunto com as pessoas que aqui trabalham. Como é o mês do Espírito Santo, porque há as domingas, há os impérios, achamos por bem fazer uma pequena homenagem ao Espírito Santo. Montamos ali um pequeno altar. Temos fotografias que foram oferecidas por várias pessoas, desde Lomba-de-Loção, Lomba-do-Carro, Vila. As pessoas que tenham, não tiveram qualquer problema em nos emprestar para fazer a pequena exposição que temos ali. E achamos por bem convidar o nosso parque da freguesia, o Sr. Padre Roberto, fazer uma pequena abordagem ao culto e à devoção que as pessoas têm do Divino Espírito Santo, que é uma coisa que acho que está em todos nós, de uma maneira ou de outra, mas a gente tem aquele dito que diz a fé que nos salva. E pronto, o nosso objetivo era esse. Quero desde já agradecer a presença de todos aqui, porque a gente projeta as atividades, a gente planeia, mas se as pessoas não aderirem e se não estiverem presentes, não vale a pena. Uma atividade planeada sem a participação das pessoas não tem valor nenhum. Espero que gostem. Depois do Sr. Padre fazer aqui o seu discurso, que ainda não teve a oportunidade de ver ali a nossa pequena exposição, pode voltar lá para ver. E depois vamos oferecer um chazinho nos biscoitinhos. Estejam à vontade e não se esqueçam de voltar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Ávila, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, Nossa Senhora dos Remédios, Francisco Gaspar, Excelentíssimo e Reverendíssimo Vigário Episcopal, Ouvidor e muitos mais títulos que ele tem, Padre Octávio. Gostaria em primeiro lugar, de agradecer o convite que me foi endereçado pela Doutora Marília para proferir esta palestra sobre a origem e culto ao Divino Espírito Santo. Este trabalho pretende apresentar não só a origem, mas também os símbolos e crenças que estão associados às festas do Espírito Santo. Algumas tradições específicas de cada ilha açoriana também. Vejo o convite que amavelmente me foi formulado como um serviço que presta à comunidade em relação a estas festas e que são tão características da nossa açorianidade. Quanto à origem e expansão do culto do Divino Espírito Santo. Sobre as origens do culto e dos rituais utilizados, pouco se sabe. A corrente dominante filia o culto açoriano ao Divino Espírito Santo nas celebrações introduzidas em Portugal pela Rainha Santa Isabel, que por sua vez as teria trazido do seu Aragão natal. De facto, existem notícias seguras da existência do culto nos séculos XIV e XV em Portugal. O seu centro principal parece ter sido em torno de Tomar, onde se crê que a sua origem advém da famosa festa dos tabuleiros, que ainda hoje existe. Tomar, que é uma localidade onde era a sede do priorado da Ordem de Cristo, a que foi confiada a tutela espiritual das novas terras, incluindo os Açores. Outro centro relevante foi Alenquer, localidade onde nos princípios do século XIV a Rainha Santa Isabel terá introduzido em Portugal a primeira celebração do Império do Divino Espírito Santo, provavelmente influenciada por frades franciscanos espiritualistas que ali fundaram o primeiro convento franciscano em Portugal. Pelo menos assim reza um velho pergaminho franciscano depositado na Câmara Velha daquela vila da Extremadura. A partir dali, o culto expandiu-se primeiro em Portugal, aldeia galega, na época Montes de Alenquer, Sintra, Tomar, Lisboa e depois acompanhou os portugueses nos descobrimentos. As novas colónias de início subordinadas diretamente ao prior de Tomar e depois ao arcebispado do Funchal e ao novo bispado de Angra estavam sob a orientação religiosa da Ordem de Cristo, a quem competia a nomeação do clero e a supervisão do seu desenvolvimento religioso. Neste contexto, as referências ao culto do Espírito Santo aparecem muito cedo e, de certa forma, generalizada em todo o arquipélago, já que Gaspar Frutuoso, escrevendo cerca de 150 anos após o início do povoamento, já o menciona, indicando ser comum a todas as ilhas.
Tal expansão apenas seria possível se contasse com a tolerância ou mesmo o incentivo da Ordem de Cristo. Também as referências a festejos feitas nas Constituições Sinodais da Diocese de Angra, aprovadas em 1559 pelo Bispo Dom Frei Jorge de Santiago, demonstram que naquela altura já era matéria a merecer atenção da autoridade episcopal. Tendo em conta que os povoadores vieram de múltiplas origens, desde o norte ao sul de Portugal e ainda da Flandres e outras regiões europeias, o que, aliás, está bem patente na diversidade dos falares açorianos e das tradições e costumes das ilhas, e que, excluindo a Diocese, não existia no temporal qualquer forma de governo comum, a existência de um culto unificador, comum a todo o arquipélago, e com a existência em fase tão precoce do povoamento, parece demonstrar que terá existido uma clara intenção e coordenação na sua execução. Admitindo tal facto, não resta senão a presença franciscana como explicação para a propagação do culto e como veículo de introdução das doutrinas joaquimitas. A existência de Irmandades do Divino Espírito Santo é já generalizada no século XVI. O primeiro hospital criado nos Açores, em 1498, a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Angra, recebe a designação ainda hoje mantida do Divino Espírito Santo. A distribuição de carne e os budos eram também já comuns em meados do século XVI. A partir daí, e particularmente após o início do século XVIII, o culto do Divino Espírito Santo assume-se como um dos traços centrais da açorianidade, sendo o verdadeiro traço cultural unificador das populações das diversas ilhas. Com a imigração açoriana, o culto é levado para o Brasil, onde já no século XVIII existia no Rio de Janeiro, na Bahia e nas zonas de colonização açoriana de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco. No século XIX é levado para o Havaí e para a Califórnia. Hoje, o culto açoriano do Divino Espírito Santo está em claro crescimento tanto nos Açores como nas zonas de imigração açoriana, nomeadamente as costas leste e oeste dos Estados Unidos e na província de Ontário, Canadá. Com o renascer da identidade açoriana no sul do Brasil, os festejos do Divino revigoraram-se também aí. Importa também saber a essência dos impérios do Divino Espírito Santo. Para se compreender a proximidade do atual culto açoriano ao Espírito Santo, às doutrinas de Joaquim de Fiori, é necessário analisar-se a sua forma de organização, crenças e rituais. A organização do culto, embora com pequenas variações entre ilhas, e particularmente entre estas e as comunidades de origem açoriana nas Américas, assenta nas seguintes estruturas. A Irmandade constitui o núcleo organizacional do culto, é composta por irmãos voluntariamente inscritos e consensualmente aceitos, todos eles iguais em direitos e deveres. Embora haja notícia de antigas irmandades exclusivamente masculinas, mas desde há muito que homens e mulheres participam sem diferenças. O caráter igualitário das irmandades condicente com a crença joaquimita, esta crença diz que no centro desta crença encontra-se a ideia de que haverá ainda uma fase final da história, um tempo abençoado ainda por vir, e que o apogeu da história será sinalizado pelo aumento da espiritualidade no mundo, um tempo de intelecto e de ciência. Então é bem patente, não sendo aceites diferenças por origem ou posses. Esta regra foi raramente violada, mas há notícias que, em algumas ilhas de impérios dos nobres, o mais conhecido e o único sobrevivente nos Açores deste Império dos Nobres é o da Horta, hoje sob a tutela, digamos assim, da Câmara Municipal local, que apenas aceitavam irmãos provenientes da aristocracia local. As Irmandades são de caráter territorial, constituindo-se como verdadeiras associações de vizinhos, agrupando famílias residentes numa mesma freguesia ou localidade, sem prejuízo de aceitarem irmãos residentes noutras localidades, desde que tenham um vínculo de origem ou família à localidade onde se situa a Irmandade. As Irmandades têm um compromisso, como, em geral, regem-se por regras consensuais não escritas. Nós vemos isto com muito mais fulgor, digamos assim, estas Irmandades do Divino Espírito Santo, principalmente na Ilha Terceira, embora nas Ilhas do Triângulo, e aliás irão ver ao longo desta explanação que quer as Ilhas do Triângulo, quer a Ilha Terceira, são as que mais mantêm estas tradições e que mais diversidade também têm. Quanto ao Império, cada Irmandade estrutura-se em torno do Império do Divino Espírito Santo, normalmente um pequeno edifício com arquitetura distinta, em torno do qual se realizam as